Vamos lá então. Hoje vamos abordar um novo conceito dentro da física quântica. Porém, antes disso, é importante uma breve recapitulação. No áudio passado, nós falamos sobre o princípio da simetria. E antes disso, que a física quântica é a física das essências. Pontos importantes que precisam ser lembrados é que as leis universais são invariantes, tudo é, em essência, energia. A energia não se destrói nem se cria, ela sempre se transforma, e essa mesma energia está em constante estado vibratório e se propaga por ondas eletromagnéticas, com frequência e intensidade. É importante, quando formos falar agora desse novo conceito, que tenhamos o nosso afã intelectual um pouco seguro, né, rebaixado um pouco, porque muito daquilo que vai ser dito pode ser compreendido não necessariamente com o nosso intelecto. Portanto, é necessário começar a partir de hoje a romper um pouco com as nossas limitações e procurar ampliar o máximo possível a nossa consciência e atenção em cima do tema, que é algo, inclusive, que já havíamos dito no podcast passado, né? Então, eu gostaria de começar a falar sobre o princípio da complementaridade, que é o que vamos abordar hoje, com uma pergunta. Essa pergunta é: nós existimos em dois mundos diferentes? Olha, a resposta rápida é sim, mas vamos fazer toda uma colocação para entender, né? Tentar entender de que se trata isso. Então, nós estamos, só lembrando, né? Nós estamos entrando numa matéria da física quântica que já com o nome pode colocar uma série de barreiras para quem ouve, né? A gente tem testado isso com algumas pessoas. Só de falar física quântica, as pessoas se retraem, né? Não, isso é muito complexo, não quero... Então, assim, para quem nos ouve, precisa desmistificar isso, né? Nós vamos tentar colocar as coisas numa linguagem simples, a gente falou já isso, e trazê-lo para um nível de entendimento muito mais palatável e simples, né? Que a gente, ao longo do caminho, vai perceber isso. Mas requer alguns esforços nossos. Um dos esforços que a gente precisa fazer, nós já colocamos isso no passado quando falamos das leis, né? Mas na física quântica é muito importante entender que cada um dos princípios que nós estamos falando, ele não é isolado. Eles atuam, na verdade, nós vamos recorrer 14 princípios quânticos. Os 14 funcionam simultaneamente. E a gente vai ter que ir fazendo esse esforço de chamar a atenção quando estamos explicando um deles, chamar a atenção de que, olha, isso está ocorrendo porque tem esse outro interferindo também, né? Então, só para quem nos ouve entender o tamanho do tema que a gente vai trabalhar, eu vou enumerar os 14 princípios, só para ser o primeiro lampejo, né? Nós já falamos do princípio da simetria, lembra? Aquilo que está em cima com o que está embaixo, micro, macro, as leis físicas são as mesmas, funcionam em qualquer lugar. Hoje nós vamos falar do princípio da complementaridade, depois vamos falar do o que é um quantum de energia, vamos falar da função de onda, aquilo que você já tem falado, tudo vibra, né? Tudo está. O que é essa função de onda, né? Emaranhamento quântico, que é outro tema maravilhoso, né? Que é exatamente esse mundo da partícula, né? Em que mundo que isso se situa? Que significa esse emaranhamento quântico? Depois vamos falar do colapso da função de onda, como que essa onda se consolida, né? Efeito no local, aquilo que acontece aqui pode acontecer em outro local simultaneamente. Correlação quântica, isso é fantástico, ocorre todos os dias conosco, né? Um pensamento meu afeta você, né? Correlação quântica. O campo quântico, né? Vamos falar desse
enorme universo, né, onde estamos submergidos e vivemos nele. Né? Que é isso? A ressonância quântica. Estamos falando de vibração pura, né? O princípio antrópico forte, esse é maravilhoso porque é chamado o Deus da física quântica, né? Depois vamos falar do efeito Zenon quântico, já é algo bem específico, o vácuo quântico e, por último, o tunelamento quântico, né? São nomes. Nós vamos tentar entrar no princípio explicar o princípio e trazer isso, como que isso afeta a nossa vida. Que a física quântica, é claro, tem o nível do cientista, que é tudo equação matemática, é extremamente complexo, não é isso que nós vamos abordar o lado prático. Né? Nós estamos, na verdade, tentando entender como funciona o mundo micro, o mundo das partículas, e através desse entendimento, entender se isso afeta o nosso mundo. Né? A própria espiritualidade diz que o mundo espiritual é o mundo dos efeitos, e o mundo físico é o mundo das causas, não é isso? Então, o mundo espiritual é o mundo quântico. É onda, é energia pura. É tão simples quanto isso. Então, o nome quântico já dá assim, né? A gente foge disso, mas é energia pura. É o mundo espiritual, né? Tão simples quanto isso. Então, vamos ver um pouquinho de que se trata esse princípio da complementaridade. Tem só um adendo que eu acho que é interessante também falar, é que à medida que a gente vai, como você agora está valendo todos os tópicos que vão ser abordados, né, o que a gente já falou, a impressão que dá é que é algo gigante realmente, né, um elefante, mas se você observar bem, e isso vai ficar bastante claro na aula de hoje, né, sobre complementaridade, é que quanto mais eu aprendo, mais se aproxima de mim. Perfeito. Eu consigo encontrar exemplos na minha vida do que a gente está falando aqui. Eu consigo perceber essa realidade, ainda que até de forma intuitiva, mas ela vai se aproximando aos poucos. Né? Por isso que você disse de não se afastar por nomenclatura, né, é importantíssimo, né, para a gente não criar um monstro que não sabe o que fazer com ele. É isso que estamos tentando fazer, quebrar essa barreira da nomenclatura. Exato. E dar uma explicação na nossa linguagem cotidiana. Né? Então, veja, em primeiro lugar, o mundo quântico está em nós. Nós somos feitos desse mundo. Sim. Então, você lembra, já no passado a gente falou um pouco da estrutura, né, do ser humano. E a gente falou que temos uma estrutura setenária. Né? A teosofia, enfim, cada filosofia coloca número de corpos. Né? Mas, enfim, dentro da teosofia, se fala em uma estrutura setenária do ser humano, que começa com a tríade superior, né, onde seria nossa faísca divina, né? O Atma, Buddha e Manas seria a tríade superior. Depois temos o mental superior, o emocional, o campo vital, o corpo vital e o corpo físico. Né? São 7 corpos. Só que não para aí, né? Se eu entro dentro de mim, eu continuo, né, para o outro lado. Então, meu organismo, meu corpo físico se divide em sistemas. Cada sistema em órgãos. Cada órgão em tecidos. Cada tecido em células. As células compostas de moléculas. As moléculas de átomos. Veja onde estamos chegando, né? Você lembra que no podcast passado falamos assim, qual é o tamanho do átomo? Pega 1 milímetro, divide ele em 1 milhão de partes e cada partezinha daquele 1 milímetro divide em 10. Veja aonde estamos chegando. Dentro do meu corpo, um átomo que faz parte de toda essa estrutura. O átomo composto de elétrons e núcleo. Rompemos o núcleo, temos prótons e nêutrons. Rompemos um nêutron ou um próton, encontramos os quarks, que são partículas menores ainda. Sim. E dentro deles, se rompemos um quark, chegamos aonde? Energia pura, luz. E aí que começa o mundo espiritual de novo, entendeu? A partícula, então, ela é formada por um lado denso e por energia.
né? Aí se entramos na energia, que é aí que está parada, os cientistas estão parados na teoria das cordas. Essa luz, essa energia que foi encontrada, né, se estuda através de uma teoria chamada teoria das cordas. E essa teoria que ainda não está aprovada, né, o dia que for provada, vamos descobrir que existem 11 dimensões atrás desta energia. Então, será que o lado espiritual nosso, então, não é formado em 7 e sim em 11? Pergunta, ninguém sabe, né? Mas temos que entender o seguinte, que saímos de uma tríade superior e chegamos à luz de novo. Percebe? É o exemplo que a gente tinha falado há pouco, que era do Ouroboros, né? Que é a cobra que morde o próprio rabo, né? Exatamente, ou seja, a questão é a seguinte, eu pergunto, minha consciência está onde? Nessa estrutura toda. Minha consciência é energia pura, é luz. Este é o mundo espiritual, né? E a questão é onde ela se localiza em toda essa escala. Mas, enfim, vamos congelar essa imagem e vamos explicar agora um pouquinho o que significa esse princípio da complementaridade. Por que a física quântica, que estuda esse mundo do muito pequeno, né, chegou à conclusão de que este princípio é um princípio que não muda, ele é fixo, ele está sempre ali. Chegaram-se à conclusão de que a menor parte chamada da matéria, ela não é formada só de matéria. A partícula, ela tem duas naturezas, sólida e onda, luz, energia. Então, se chamou o princípio da complementaridade, porque sólido e onda complementa um único composto que seria a partícula. Então, estamos falando de uma partícula que existe em duas dimensões simultaneamente. A dimensão física e a dimensão espiritual, a dimensão energia pura. Usando o princípio da simetria, né? As leis não mudam. As leis do micro são as mesmas das leis do macro. Nós vivemos em dois planos simultaneamente. No mínimo. No mínimo. A questão é a seguinte: onde está minha consciência? Minha consciência está no espiritual ou minha consciência está no físico? Aí você me permite uma parte que eu acho importante, né? O que a gente vem dizendo, vem conversando, uma coisa não se contradiz, as coisas não se contradizem, né? Nós fizemos no módulo passado, nos módulos passados, quando a gente falou sobre julgamento, falamos sobre perdão e tantos outros assuntos aí que foram impactantes até para nós mesmos, né? Para que se eu estiver imerso nessa vibração material, se a minha consciência ela estiver operando dentro dessa vibração material, como é que eu vou falar em compaixão? Como é que eu vou falar em perdão? Como é que eu vou falar em não julgamento se eu estiver orbitando dentro dessa estrutura material? É impossível. Então, o que você está colocando, eu de novo faço a correlação entre o mundo micro e o macro, né? Eu, no mundo macro, posso ser denso ou posso ser energia pura. Tenho essas duas possibilidades, assim como a partícula, né? Os cientistas descobriram que a partícula pode estar no estado sólido ou pode estar no estado energia, dependendo da consciência que observa. Sim. Ok? Então, eu, na minha vida, o que você está me dizendo, se eu estou preocupado na fofoca, se eu estou preocupado no ter, se eu estou preocupado no cotidiano, na vida da vizinha, na inveja, eu vivo num mundo denso. Eu sou matéria pura, porque minha frequência vibracional está nesta frequência. Agora, se eu vivo na amorosidade, no altruísmo, né, conectado com algo superior, eu posso ter minha vida em um mundo muito diferente, numa dimensão totalmente diferente. E habitamos o mesmo espaço.
habitamos o mesmo espaço. Exatamente isso. Agora, esse espaço que habitamos, vamos lembrar, né? Vamos lembrar em que espaço que eu estou. Lembra que já falamos na vez passada que 70% do universo é formado por um negócio chamado energia escura. Isso. Ou seja, nós vivemos num caldo, né, que ninguém sabe o que é aquilo. Vivemos num universo que 25% dele é formado por um negócio chamado matéria escura, que os cientistas também desconhecem totalmente. Vivemos num universo que 4% é formado por plasma, que não é uma estrutura atômica. Sim. É algo que nós também não sabemos o que é. Então, vivemos submergidos em um mundo onde 99% do que nos rodeia não temos a menor ideia do que é. A física quântica e os conhecimentos que temos mal percorrem o 1% desse universo onde estamos inseridos. É porque você pode achar que esse 1% você tem consciência total do que está acontecendo. Exatamente isso. Pelo contrário, a você tem menos ainda. A gente se acha que é a última bolacha do pacote. Exatamente. Né? Pois é. Sabemos tudo. Sabemos tudo. Isto é estar em um estado solidificado, material. Né? Só enxergamos apenas um vetor. Então, a gente sabe que o ser humano, porque outros seres, como um Cristo, como um Buda, etc., mostraram para nós de que é possível viver em uma dimensão muito superior. Né? Sabemos que esse universo onde habitamos, né, a linguagem desse universo é de uma frequência vibracional altíssima, chamada amor universal, que é a frequência mais alta que nós conhecemos. Né? Então, nós temos a capacidade de percorrer e de decidir em que mundo a gente quer viver, em que frequência você quer viver. Este é o potencial do ser humano. Como já tem evangelho que fala, temos uma estrutura de deuses, nós temos uma capacidade de um Cristo. Apenas temos que acordar e caminhar nessa direção. Só que a gente tem que se capacitar para isso. Sem dúvida. É por isso que estamos buscando conhecimento. Veja, os cientistas, mentes iluminadíssimas, né, que estão trabalhando nessa fronteira, né, da teoria das cordas, o dia que chegarem a provar que isto realmente existe, o ser humano vai dar um salto. Né? O que realmente assim me frustra um pouco, né, é que este conceito este princípio da complementaridade não é de agora, é de 1900 e alguma coisa, né? Olha, 1928, de Niels Bohr, né? Que ele descobre esta dualidade. E hoje, a física quântica já provou que nós, seres humanos, vivemos em dois planos. E isso ninguém sabe. Ninguém sabe que existe a prova. Ou seja, existe prova de que existe um mundo espiritual e que nós fazemos parte desse mundo e que nós, se colocar a nossa consciência a partir deste mundo, nós podemos mudar totalmente o mundo físico. Este é o grande ponto. E tem algo aí que eu acho que é fundamental, e esse é um ponto que para mim é muito importante mesmo. Nós temos, a meu ver, uma falsa impressão de que eu vou errando, acertando, mas lá no final das contas, quando fizer uma regra de 3, ou para ver, acho que deu um pouco a mais, eu melhorei como pessoa, ou piorei, ou no pior, está no mesmo nível. A gente age dessa forma como se o processo de aprendizado e de crescimento fosse algo em que eu simplesmente precisasse viver, é um processo passivo. E não é verdade. Claro que não. Nesse nível, o crescimento ele é possível sim, mas é necessário o envolvimento, a atividade, a decisão. É isso que te capacita a compreender de uma outra forma e a mudar a sua visão com relação à vida. Daí que vem, e a gente aplaude, né, o ser humano buscador. Sim. Né, o ser humano que não se conforma
com o nível de consciência atual. Quer mais, né? Que é expandir sua consciência. Nós temos a missão de fazer isso com nossas vidas. A gente não veio aqui a passeio, né? Veio aqui para evoluir, não é verdade? Então, só reforçando, o mundo, esse princípio da complementaridade, né, é um mundo que prova que existimos em dois planos simultaneamente. Só depende de mim dizer qual vai predominar, né? Se vai predominar o mundo das causas ou o mundo dos efeitos. Se eu vivo no mundo das causas, né, sem dúvida que o mundo físico vai se tornar um pouco mais leve, porque eu vou estar vibrando em um nível muito mais alto, né, onde vou transgredir menos as leis e a vida vai ser um pouco mais suave, né? E é importante, então, quer dizer que eu não tenho um espírito, né? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito que posso viver 100% neste plano denso, ou posso viver neste plano com uma frequência vibracional mais elevada. Este é o ponto. Depende de quem? De nós.